paz do Senhor, amada igreja, amados irmãos. Feliz, de estar aqui, por tudo que Deus tem feito, as revelações que Ele tem dado, E muito tremendo porque eu vou pedir para o irmão já colocar lá o slide, a projeção. Hoje nós vamos dar continuidade à palavra sobre os dons, os dons no corpo. O pastor Anderson teve essa revelação, esse gráfico do governo da igreja, teve algumas palavras, uma primeira palavra. Na semana passada, o Fábio deu uma continuidade maravilhosa, glória a Deus, com uns aos outros, que foi o título dessa ministração na última semana. Muito inspiradora, me estimulou muito e também, tanto as palavras do pastor Anderson quanto as palavras do Fábio, me inspiraram, junto com Deus, porque Deus parece que tem sempre mais, sendo um renovo, uma coisa assim maravilhosa, a trazer mais coisas, Então Deus me surpreendeu, eu falei, caramba, tem mais assim suco de laranja aí nessa laranja. Deus está falando que tem assim muito mais, é impressionante. E então hoje seria a parte 3 dessa palavra. Antes, vamos fazer uma breve introdução, só para lembrar, eu sei que também alguns, talvez aqui, inclusive os visitantes, não conheçam o gráfico, o famoso gráfico, que é a visão do governo da igreja. Então, vou pedir para colocar o slide 3, por favor. Slide 2, agora o 3. Então, esse gráfico aí tem habitado as nossas mentes, Olhamos para ele e pensamos assim, onde é que eu estou aí? Com certeza você está em algum lugar aqui. A gente vai ver que, durante essa apresentação, que Deus mostrou uma coisa muito tremenda, a partir de estudos mesmo, que existem basicamente 3 tipos de dons: os assistenciais, os espirituais e os ministeriais. Os ministeriais estão ali representados nesse gráfico bem claramente. Liderança, ali no caso o apóstolo, evangelista relacionado a missões, profeta relacionado à adoração e pastor e mestre, que Deus também me trouxe algo novo, bem interessante, porque que os dois estão ali juntos, relacionado ao discipulado. E essa coisa de 3, ela é muito tremenda. Muito tremenda porque você tem um tripé. E assim que, eu me lembro que no dia que o pastor pregou essa palavra aqui, eu estava lá no Ministério Infantil, a pedido da Eliane, estava ministrando uma outra palavra lá, que também foi uma bênção, e eu cheguei aqui um pouco já no meio, e aí o pastor estava falando, e aí eu virei para minha esposa, para a Carla, e falei assim, Carla, isso que o pastor está falando tem tudo a ver com isso aqui. Aí eu apontei para o tripé. Aí a Carla falou, mas o pastor já falou do tripé e tudo. Aí eu falei, porque em geometria, eu gosto muito de geometria, cores, essas coisas, eu trabalho com isso. 3 pontos. Você tem um ponto, é um ponto, É um lugar espacial, geometria que representa apenas um ponto. 2 pontos definem uma reta, uma única reta. Agora, 3 pontos definem um plano. Tanto é que se você tem uma cadeira com 4 pontos e um pé está menor do que o outro, aquela cadeira fica bomba. Mas com 3 pontos, por isso que o tripé tem 3 pés, Com 3 pontos você define um plano. E isso é uma analogia interessante com o plano de Deus. Uma outra analogia muito interessante, quem trabalha com imagem, vídeo, sabe que um projetor como esse, ele trabalha com 3 cores, vermelho, azul e verde, RGB. Porque os nossos olhos, os olhos humanos, eles têm 2 estruturas responsáveis pela percepção de cor. São os bastonetes, que são responsáveis pela percepção de luz, luminância, e os cones. E nós temos 3 cones responsáveis pela percepção de todas as cores. São exatamente um cone vermelho, verde e azul, que são responsáveis pela percepção de todas as cores. Tanto é que aí o sistema de luz é diferente daquilo que vocês estão acostumados, quando a gente aprende na escola, Mas, de qualquer forma, tanto no sistema de luz, você trabalha com 3 cores, no sistema, que é o sistema aditivo, no sistema subtrativo, que são as impressoras, por exemplo, trabalha com magenta, ciano, e amarelo, para fazer todas as cores. O preto só tem na impressora porque usa muito e problema de registro. E nas artes também, você forma todas as cores a partir de um sistema de 3 cores. Acho que esse o pessoal conhece mais, que é o vermelho, o azul e o amarelo. São chamadas cores primárias nas artes. E Deus mostrou também que, além dessas coisas todas, lá na grande comissão, em Mateus 28, 19, Jesus diz assim, então lá esses 3 tripés estão lá.
Jesus diz claramente: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que é isso? Missões. Ide. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que representa o batismo? O batismo representa a morte, o sacrifício de Cristo e ressurreição. O sacrifício, adoração. E que restabelece o relacionamento com Deus. Né? Então, adoração. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Né? Fazendo isso, né? Então, ensinando tem a ver com o discipulado. E eis que estou convosco todos os dias até os fins dos séculos, né? Até a consumação dos séculos. Então, é muito tremendo. E Deus mostrou mais uma coisa. Na verdade, naquela semana, quando o pastor trouxe isso, eu estava lendo no livro de Joel e chamou muita atenção um versículo que falava sobre pão, vinho e óleo. Aí vou pedir para passar o slide aí. Tem uma foto de um pão e vinho e óleo. E aí o próximo slide, por favor. Pão, vinho e óleo na Bíblia. Me chamou muita atenção esse versículo aqui. Eu tive assim, uma percepção que Deus estava querendo fazer exatamente isso aqui nas nossas vidas. E quando o pastor trouxe aquele esquema, eu falei assim, não é possível. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Na hora que eu vi, falei, trigo representa o quê? Pão, alimento. Né? Também representa Jesus, a palavra. Os lagares transbordarão de vinho. Vinho representa o quê? Alegria. Né? Representa comunhão também, representa aliança. E óleo, obviamente, está inteiramente ligado ao Espírito Santo. E quando a gente volta para aquele gráfico, aí é o próximo slide, por favor, a gente observa algo muito interessante. A gente vê que o trigo, né, que é o pão, é alimento para o corpo. O vinho, né, é alimento para a alma, alegria para a alma. E o óleo, sinônimo de óleo é o quê? É o Espírito Santo. A Bíblia representa, né, abundância. Por exemplo, as virgens nécias, o que elas faltaram, né, para não entrar? Faltaram a elas o óleo. Né, o pão, o vinho e o óleo. E aí, mais do que isso, mais do que tremendo, quando o pastor me deu essa palavra, não é que, fazendo uma pesquisa, eu descobri um versículo que confirma essas coisas. Está lá em Salmo 114, no próximo slide aparece. Olha só que interessante. Salmo 104, versículos 14 e 15. Falando de Deus, né? Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, ou seja, o seu sustento para o corpo, o vinho, o que é o vinho? Que alegra o coração do homem, o azeite, que dá brilho ao rosto. Né? O que dá brilho ao rosto? Né? O que ilumina o nosso rosto? É o Espírito Santo. E o alimento que lhe sustém as forças. E eu creio, né, e por outra coincidência também tremenda, eu estava lendo o livro de Ageu essa semana, e é impressionante como Deus realmente quer falar. O slide seguinte mostra, né, um processo que Deus quer fazer. Então, a escassez na igreja dessas coisas se tornará em abundância através do funcionamento correto do corpo, amém? Vamos funcionar corretamente, né? Vamos nos encontrar ali e funcionar no corpo. Ageu 1:11, né, diz assim, Deus falando, fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, né, o cereal principal é o trigo, né, que faz o pão, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Isso está lá no primeiro capítulo de Ageu. Mas já no segundo, está profetizado, né, o que eu creio que também está lá em Joel, que é o que está escrito aí, um versículo bastante conhecido, que diz, Ageu 2:9, que a glória desta última casa, essa aí que estava arrasada, né? Perdão, desta última agora, essa nova, será maior do que a da primeira, a que estava arrasada, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu tenho assim uma certeza, uma inteireza de coração, por todas as coisas que Deus está falando, que Ele quer exatamente que nós como corpo funcionemos bem. E Ele vai dar todas essas coisas, porque tem que haver propósito, na abundância de trigo, na abundância de vinho e na abundância de óleo. Amém? E falando sobre os dons, e aí eu peço para passar os próximos slides, por favor, é muito tremendo. Fazendo também alguns estudos, né, e vendo assim, né, o que outras classificações que alguns autores, alguns estudiosos da Bíblia fazem, eu achei
vamos dizer assim, essa divisão a mais assim coerente. É interessante também, porque essa divisão de dons, elas estão situadas em momentos diferentes da Bíblia. Então, todos nós vamos ter alguns dons que estão aí nesses três. Todos nós vamos ter dons assistenciais, dons espirituais e dons ministeriais. E isso é muito tremendo também. Mais uma vez aparece aí o número 3, mas existem outros dons também. Alguns autores citam, por exemplo, dons naturais, que também são dons de Deus, e a gente deve usar para a glória dele. Você, de repente, sei lá, tem uma facilidade com a comunicação, um dom natural, você tem uma facilidade, de repente, com arte, com desenho, com música. Isso também são dons, mas são considerados dons naturais. Aí o pastor Anderson, que está lendo esse livro, do Robert Morris, Uma Vida Abençoada, me passou o texto seguinte. Olha só que tremendo. Mais uma vez a gente vê o tripé ali. É a primeira frase do capítulo 8 desse livro, diz assim. O capítulo 8 se chama o dom de repartir, tá? E aí ele diz assim: muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que é um dom de repartir, que é um dom de dar, que é tão válido quanto aos dons de profecia e ensino. Ou seja, colocando 3 dons aí, olha só, um dom de dar, profecia e ensino. Se vocês já estão ligados, vocês já estão vendo que isso se encaixa novamente no tripé, Então, voltando lá para o gráfico, então lá, olha, tá vendo? O dom de repartir, o dom de dar, é um dom, não que ele não aconteça nos outros. A gente sabe que, por exemplo, o dom de repartir também acontece lá na adoração, quando você oferta alguma coisa. Mas repartir ali, de forma assim, geral, ele tem tudo a ver com as missões, o dom de dar. Já os dons de ensino, eles têm a ver, obviamente, com discipulado, comunhão, ensino. Comunhão é muito importante. Comunhão tem tudo a ver com o ensino. A Bíblia diz que, por exemplo, aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria, ou seja, não aprende nada. E no mesmo livro de Provérbios também diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E também outra parte da Bíblia também diz que, lá em Salmo, Salmo 133, diz que quão bom e agradável estarem reunidos os irmãos. Ali o Senhor derrama as suas bênçãos. Então você vê que realmente ensino está acontecendo ali dentro. E os dons de profecia, com certeza, tem tudo a ver com a adoração. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre cada um desses dons. Então a gente observou, está só lembrando. E aí, vamos dizer que Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4 são as palavras principais dessa pregação, que na verdade já foram citadas nas pregações anteriores, mas agora a gente está enfatizando realmente a questão dos dons. Das outras vezes a gente falou sobre ministério, e uma visão geral também. E a primeira leitura que a gente vai fazer é sobre os dons assistenciais. Então, você pode ir, por favor, o próximo slide. Então, os dons assistenciais se encontram lá em Romanos 12, a gente vai ler do versículo 1 ao 8. Já os dons ministeriais estão lá em Efésios, e os dons espirituais estão em 1 Coríntios. Mas a gente vai ler primeiro os assistenciais. Então, olha só que tremendo, gente. Às vezes, nós adoramos ouvir isso. Para que experimenteis quão boa seja, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas muitas vezes nós não sabemos em que contexto que se experimenta isso. A gente lembra disso na Bíblia, mas muitas vezes a gente quer experimentar. Mas está exatamente ali em Romanos 12 o contexto no qual nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Começa lá, olha, Romanos 12, do 1 ao 8, diz assim. Primeira coisa, esse também a gente esquece, que antes do versículo 2, que é o que fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém.
Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então, o que a gente aprende aqui? Se nós queremos ser felizes, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você tem que descobrir o quê? O propósito da sua vida. Você precisa funcionar aqui dentro desse contexto, para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e descobrir o seu propósito funcionando. Amados, eu me lembro que foi quando eu comecei a entrar em vários ministérios, que aí começou a acontecer umas coincidências, que a Carla sempre estava lá nos ministérios que eu estava, olha só. Incrível, né? Tá vendo? Essa é uma forma simples. Posso dar vários exemplos aqui, mas é uma forma de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Né? Oi? Carla, minhas filhas, né? Olha só. A multiplicação. Minha esposa, é perfeita, é verdade. Né? Para quem não conhece, aliás, desculpa, eu sei que talvez muitos me conheçam, meu nome é Bruno. Bem, o pastor me apresentou, obrigado. Mas eu tenho uma esposa chamada Carla e tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, né? Mais lindas do meu universo, né? Conforme o pastor fala, né? Que é a Maria e a Alice. Né? Enfim, então, é daí que a gente experimenta a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nesse contexto, no contexto de servir uns aos outros. Né? Fábio falou muito bem na semana passada, né? Se você fica procurando só a mão de Deus, né? Você quer procurando a mão, o que você vai encontrar? Lá, a mão de Jesus, está lá o que? Sofrimento, e é verdade, gente, é verdade. Quem procura as mãos é, como ele falou, né, lá, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, não para. Semana passada eu vi uma charge que ilustra exatamente isso. Era um cara numa Lamborghini e ele olhava para o helicóptero. Ele olhava para o helicóptero, alguns já devem ter visto. Ele dizia assim, puxa vida, seria muito bom ter um helicóptero. Aí tinha um outro cara num SUV, né, um daqueles utilitários, aquele carro grande, olhando para o cara da Lamborghini, que estava olhando para o helicóptero. E aí ele diz assim, poxa, seria muito maneiro ter um carro esporte assim, seria muito legal, olhando. E aí do lado desse cara do utilitário tinha um cara com um carro moderno, um carro esporte, né? Mas moderno, não tanto quanto o utilitário nem a Lamborghini, e olhava para aquele utilitário e falava, caramba, eu gostaria muito de ter um carro grande assim. E do lado desse cara com um carro assim do 0 do ano, né, esportivo, tinha um outro com um carro usado. Aí eu olhava assim para aquele carro, caramba, um carro novo. E do lado desse cara com o carro novo, usado, tinha um cara com uma bicicleta. Ele olhou assim, puxa vida, seria tão bom ter um carro. E do lado desse cara de bicicleta, tinha um cara no ponto de ônibus. Poxa, queria muito ter uma bicicleta. E lá do prédio, né, tinha um rapaz de cadeira de rodas, olhando para o cara do ponto de ônibus e pensando assim, poxa, ele pode ir a qualquer lugar. Amados, nós somos insaciáveis. Se a gente for deixar se guiar pela nossa carne, nunca acaba, nunca acaba. Aí o cara tem um iate, aí ele quer ter o iate do ano, aí o cara tem um sítio, ele quer ter, sei lá, todas as terras. Não para, é impossível. É impossível. Quando Deus uma vez me deu uma ilustração, que Deus já nos deu o melhor do mundo. Já nos deu o melhor, assim, foi Jesus. Mas vamos pensar numa outra coisa que ainda é, assim, não é melhor do que Jesus, mas assim, ainda é muito melhor do que o mundo tudo. É só você pensar no seguinte. Pensa numa pessoa que você ama. E alguém faz essa proposta para você. Diz assim para você, olha, você vai poder ter todos os carros, tudo que tem nesse mundo, tudo. Ser o rei, viajar para avião para qualquer cidade, ter tudo. Agora eu só vou te dizer uma coisa, eu não vou nem matar essa pessoa, não. Você só não vai ver nunca mais ela. Só não vai ver nunca mais ela. E aí? Você faria essa troca? Só isso, não é matar, a pessoa não vai sofrer nenhum mal, não. Pensa assim, sua filha, seu filho. Você vai ter tudo no mundo, tudo. Foi o dia de fazer qualquer coisa. Mas você só nunca mais vai ver essa pessoa. E como que a gente ainda se engana, achando que Deus ainda não nos deu o melhor? Amém?
E a gente descobre isso também enquanto a gente dá. A Bíblia fala, né, que mais bem-aventurado significa feliz, é dar do que receber. Com certeza, a palavra de Deus é a verdade. Então, se você quer ser feliz, né, essa frase, né, o pastor me passou, achei muito legal. Você tem que descobrir o propósito da sua vida. Você precisa funcionar e descobrir o seu propósito funcionando. Então, a gente viu nessa passagem, acabamos de ver os dons assistenciais. São 7 dons assistenciais, né, descritos ali em Romanos, no capítulo 12. Então, profecia, o que é isso? Falar a mensagem de Deus em nome dele. E a gente observa uma coisa muito interessante, esses dons, eles vão também se encaixar, é claro que dentro do discipulado você pode profetizar, né, no evangelismo você pode profetizar, mas eles têm uma ligação especial com cada uma dessas 3 pernas desses tripés, tá? Então, eu estou colocando aqui as ligações mais fortes. Algumas vezes são muitas. Então, o dom de profecia, falar a mensagem de Deus em nome dele, é um dom ligado ao pé do tripé chamado adoração. O dom de ministério, que é o dom de servir aos irmãos, né? E como o Fábio já nos colocou aqui, o que acontece? Ministério, a palavra ministério, né, é o quê? É servir ao povo, né? Está ligado, obviamente, aos 3 aí no caso. Missões, discipulado e adoração são 3 formas de você servir. Ensino. Ensina aos irmãos no Senhor. É aquele que ensina aos irmãos do Senhor. Está ligado, obviamente, ao discipulado. Exortação. Encoraja ou dá o conforto ao Senhor. Ligado mais fortemente ao discipulado, mas pode ter na profecia também, né? Na adoração também pode acontecer, né? Deus dá uma palavra. No evangelismo também. Contribuição, que é o dom que o pastor ministrou aqui na hora da oferta. Reparte e compartilha no Senhor. Muito ligado ao quê? Missões, como a gente falou, mais fortemente, mas também a adoração lá na perninha da oferta. Presidência, dom de governo, administração e liderança. Então, é um dom que está ligado lá ao alto do tripé, é o dom de liderança. Não é à toa, né, que eu creio que muitas vezes aquilo que a gente faz no mundo secular, a gente faz, né, na igreja também, acho que Deus, né, faz essa, né, a gente é fiel no pouco, é colocado sobre o muito, que o pastor é administrador, né, pastor? Você é formado em administração, né? Então, olha só que tremendo. Misericórdia, pratica atos de compaixão para com o próximo, obviamente ligado a missões. E é interessante a gente observar aqui, né, que missões aparece 3 vezes, né? Não fiz de propósito isso, fiz e depois contei só por curiosidade. Adoração aparece também 3 vezes, discipulado também aparece 3 vezes, e liderança aparece 1 vez, né? Que é, na verdade, né, o que preside todas essas coisas. E agora que a gente falou sobre os dons assistenciais, vamos dar uma olhada também nos dons espirituais. E esses, né, bastante conhecidos, né? Eu sei que todo mundo que fez, por exemplo, Nova Criatura, né, que muitas vezes tem que decorar esses dons, o que é bom, na verdade, né? Até para a gente ficar com isso na cabeça, encucar e saber que nós vamos realizar, né? Os dons que a gente acabou de falar foram os assistenciais, são 7. Agora os espirituais, né, são 9 conhecidos. Só que para a gente entender também o contexto de aplicação, nós vamos ler o texto inteiro de Coríntios 12, que é um texto, na verdade, muito rico, que faz não apenas a gente conhecer os dons, mas também a função. Eu sei que a gente já leu isso em outras oportunidades, né, já leu vários trechos, já leu todo, né, só que eu creio, tenho certeza, na verdade, né, pregação vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e pregação é, né, você martelar, 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 até entrar na nossa cabeça. Como aqui ainda ninguém sabe o 1 Coríntios 12 de cor, então sempre é uma oportunidade de a gente, né, lavar a nossa vida através da palavra. Então, 1 Coríntios 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, que ninguém seja. Paulo está falando com os discípulos, Paulo está falando com nós através da palavra de Deus, né, ainda hoje. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados, né, nossas vontades próprias. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou seja, amaldiçoa Jesus. Ninguém faz isso. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz, a cada um individualmente. Por quê? A gente sabe que a Bíblia também fala, que Deus, distribui os membros como lhe apraz, nas funções que lhe apraz. E aqui também está falando, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o corpo fosse olho todo, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós são menos decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-no todos? Entretanto, e aí isso é muito importante, procurai com zelo os melhores dons. Então, tem uma passagem muito interessante lá em 1 Coríntios 14, 12, 13, logo depois, que assim ilustra que Paulo está querendo falar sobre essa questão de procurar os melhores dons. Observe que lá, podem abrir aí tudo, se não der tempo, amém, me desculpem, podem prestar atenção aqui. Diz assim, 1 Coríntios 14, versículos 12 e 13. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, ou seja, do corpo de Cristo. Pelo que, aí ele dá um exemplo, o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Por quê? O que fala em outra língua, a Bíblia fala, edifica a si mesmo. É claro que num contexto, o pastor, por exemplo, está aqui pregando, alguém está ministrando, está falando em outra língua, nós somos igreja, e você pode estar também edificando, vamos dizer, através de você a igreja. Isso é óbvio que acontece. Porém, ele nos encoraja a orar para que nós possamos interpretar a língua, porque o dom de interpretação de línguas, Paulo também nesse texto fala, é maior do que o dom de língua. Então, Deus, através da sua palavra, a gente deve obedecer, não tá? Então está escrito aqui, deve orar para que possa interpretar. Então, a gente precisa, Deus nos ensina através da sua palavra, há 2000 anos,
né, que a gente precisa fazer isso como igreja, buscar os melhores dons. Lucas 11, 9 e 13, essas aqui não estavam na apresentação, anotei separado, mas são só esses dois aqui. Então, Lucas 11 também diz uma coisa muito interessante. Lucas 11, 9 e 13. Vamos ler junto aqui. A maioria de vocês deve estar com esse título aí, né? Jesus incita a orar, na versão Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Por isso, vos digo, Jesus falando, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Então, obviamente, o Espírito Santo inclui todos os dons. E quando Jesus fala isso, né, pedir e dar-se-vos-á, eu sei que, né, muitas vezes a gente também usa, né, isso, né, em outras áreas da nossa vida, mas o contexto que Jesus está falando aqui, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, está relacionado aos dons do Espírito Santo. Quem tem isso tem tudo, é a maior riqueza, né, como o pastor já pregou aqui uma vez, né, os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma riqueza muito maior do que qualquer outra. Amém? O Espírito Santo, por exemplo, tem um dom de sabedoria. Né? A gente vai ler sobre esses dons agora. Né? Quando Salomão pediu sabedoria, o que Deus falou para ele? Ah, porque você pediu a coisa certa, agora ó, toma tudo aí. Né? Pode ficar com tudo. Ele, bem verdade, não usou de forma correta. Né? A gente vê várias vezes ele usando para ele mesmo, né? Não servindo. Né? Serviu, né, algumas vezes, como na situação, por exemplo, que as duas mães, né, ou uma mãe falsa e a outra mãe, essa passagem é bastante conhecida, né, chega querendo dizer que é a mãe daquele filho, ele resolve pedindo para dividir o filho, e a mãe verdadeira fala, não, pode dar para outra, né, e assim ele reconhece a mãe, mas em outras situações, né, usou para conquistar mulheres, enfim. Né, e isso foi a ruína dele. Então, a gente vê nessa passagem, está lá um pouco mais no início, a gente leu tudo, que os dons espirituais são esses 9 aí. Então, o dom de sabedoria está ligado ao discipulado, como a gente está falando. Não que ele não possa se manifestar em outras situações, mas mais fortemente ao discipulado. A palavra de conhecimento, né? Então aqui vale a pena diferenciar a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria é uma palavra que vem de acordo com uma inteligência, uma coisa que você já foi capacitado para isso. Já a palavra de conhecimento tem a ver com revelação. Missões, por exemplo, acontecem. Né? A gente aprendeu aqui, né, com o missionário lá da Jocum, né, qual é o nome dele mesmo? O Dili, né? Que, por exemplo, né, um dom, né, que você pede para Deus para se manifestar nas missões, e Deus te usa para alcançar aquela vida através de palavras de conhecimento. No discipulado também acontece. Né? Deus revela, né, uma palavra de conhecimento sobre o seu discípulo, já aconteceu comigo. No IFOL, por exemplo, né, quem já fez, né, sabe que você tem, né, 2 formas de você conseguir entender ali, né, entrar ali no coração da pessoa, né, entender ali os traumas, né, que é a entrevista, que tem a ver mais com a questão de sabedoria, e a revelação, que tem a ver com palavras de conhecimento. E a adoração também, com certeza, acontece. Né? O profeta recebe uma revelação, uma palavra de conhecimento, distribui. Fé, com certeza, ligada aí aos 3 pés do tripé, sem dúvida nenhuma. Né? Tudo que devemos fazer por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? A fé que tenha para ti mesmo, a Bíblia fala. Então, todos precisamos ter fé. Dons de curar, né, obviamente mais ligado a missões, mais usado nas missões. Operação de milagres também, missões, porque esses 2 dons, eles mostram a majestade de Deus. Né? Então, Deus, através do milagre, né, atraiu, né, aqueles discípulos novos. Né? Profecia, que é adoração, né, que tem a ver com adoração. Discernimento de espíritos, que também pode acontecer em missões, discipulado e adoração. Né? Quando você está numa missão, você muitas vezes discerne ali um espírito que está ali naquela vida. Isso acontece bastante. No discipulado também, na vida de quem está discipulando. Né? Às vezes você sabe qual é o espírito, não confronta de uma vez, vai aos poucos ali limpando, lavando o discípulo. E a adoração também, né? Pode vir uma revelação sobre discernimento de espírito. Variedade de línguas, também bastante
relacionado à adoração, e a interpretação de línguas também bastante relacionado à adoração. E aí, finalizando com os dons ministeriais, que na verdade, assim, a gente já conhece bem, estamos falando bastante dele, mas Deus trouxe algumas coisas bem interessantes, e estão num único versículo lá em Efésios 4, é o versículo 11. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí tem uma coisa interessante nesses pastores e mestres, que assim, estudando e tudo, né, já olhava isso assim de uma forma, né, curiosa, porque certa vez no Tadel, o pastor Anderson tinha pedido para a gente fazer uma autoanálise e ver em que ministério a gente se encaixava, e eu falei assim, puxa vida, eu tenho mais a ver ali com pastor e mestre, né, tá ali com discipulado e tudo, né, a igreja tem isso forte, né, a gente precisa inclusive fortalecer as outras duas pernas, né, mas eu me identifiquei com isso. E aí, então, o dom número 1, né, o dom ministerial número 1, apóstolo, é o dom de liderança, né, o dom que cobre, né, missões, discipulado, adoração, faz tudo isso se mover. O dom de profeta, com certeza, ligado à adoração, como a gente vê no gráfico. O dom de evangelista, missões. E aí tem uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas que realmente estuda ali a Bíblia no grego profundamente, elas chegaram a uma conclusão que, inclusive, na versão João Ferreira de Almeida, está colocada ali também. Observem o seguinte, diz assim, olha, Efésios 4:11, repetindo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e outros para mestres, assim que está escrito? Não. E outros para pastores e mestres. E aí tem embaixo, né, a expressão grega que usa o artigo tu, né? Tu depoimenas, né, igual o Fábio na semana passada, também não sei, cai didas kalos, que indica, né, esse poimenás é o dom de pastor e o didaskalos é o dom de mestre. Só que no grego original, todos os outros apóstolos, profeta e evangelista são antecedidos de apenas esse artigo definido aí, tu. Já no final, não. Apóstolo, pastor e mestre vem como se fosse uma coisa só. O que indica um dom carismático. A melhor tradução para isso seria como se fosse assim: e outros para pastores que também são mestres, ou e outros para pastores e mestre, entendeu? É como se fosse uma coisa só, porque o pastor, ele apacenta a vida das ovelhas através do pão da vida, que é Jesus, que é também o quê? A palavra, né? Então essa é a forma principal de você pastorear. Então tudo indica que, na verdade, aquele gráfico, né, que parece ali que não, parece que está meio se adaptado assim, né? O pastor junto com o mestre juntou ali. Não, efetivamente, olha só que tremendo. O que Paulo está descrevendo, tudo bem, podem ser 5 dons ministeriais realmente, mas são 4 ministros, vamos dizer assim, desses dons. Vocês estão entendendo? Um que é apóstolo, outro que é profeta, outro que é evangelista e o outro que é pastor e mestre, né? E aí, para a gente finalizar, esses 4 ministérios têm uma forte analogia com o corpo humano. Olha que legal, para a gente entender esse funcionamento e também a gente se inspirar a entender. Então ali, por exemplo, a gente tem ali naquele primeiro sistema, é o sistema locomotor, é o sistema de locomoção do nosso corpo, formado por músculo e esqueleto. Esse sistema, ele faz com que os outros se movam a todos os lugares. Que analogia vocês teriam para esse sistema aí? Apóstolo, certamente, né? Leva todos os outros, né, aos lugares, né, como, né, Moisés, como a tenda lá que se levantava e se deslocava, né? O tabernáculo. Então, isso é um ministério pastoral, o ministério apostólico. Tem a ver com a mobilidade, com levar todos os outros, né? Porque ele carrega todos os outros, não é isso? E o segundo exemplo é o sistema nervoso, que está até ali com o cérebro, mas a gente sabe que o cérebro, na cabeça, é Cristo, né? Só para representar ali, né? O sistema nervoso é responsável pelos sentidos, por exemplo. Então, visão, audição, paladar, cheiro, né? Estou sentindo cheirinho de alguma coisa, né? E ele também, o que faz o sistema nervoso? Ele se comunica com todas as partes, né? Ele vê o que todo o resto do corpo também está sentindo e comunica ao cérebro. Que
ministério tem a ver com o sistema nervoso? Visão, né? Profeta. Foi isso que vocês falaram? Está todo mundo aí, gente? É isso mesmo? Tenham medo não, né? O Espírito Santo revela aí. O outro sistema, né, são 4 dos sistemas mais importantes, né? É o sistema digestivo. Qual é a responsabilidade do sistema digestivo? Alimentar o corpo, fazer o corpo o quê? Crescer. Qual é a responsabilidade do sistema digestivo? Então, qual é o ministério que tem mais a ver com isso? O evangelista. O evangelista, né, ele vai fora e traz, né, crescimento para o corpo, né, crescimento de vidas mesmo. Né, frutos, né, para Deus. Né? A Bíblia também nos compara a frutos. Né? Lá em João 15, né, nos encoraja, né, diz, né, que você vá, né, que você dê fruto e o vosso fruto permaneça. E uma vez que esse fruto permanece dentro da igreja, aí vem o quê? O sistema, né, que pega esse alimento também e distribui, né, para cada célula, para cada parte do corpo, que já faz parte do corpo, que é o sistema circulatório. E isso também é muito tremendo. O que circula no sistema circulatório? O sangue. Que sangue é esse, amados? Vocês já observaram que funções maravilhosas que o sangue tem? O sangue, por exemplo, ele leva alimento. Né? Esse sistema circulatório, eu peguei essa imagem, mas ele poderia também estar integrado com o respiratório, porque através dele, o sangue venoso, que é um sangue, né, pobre em oxigênio, ele é trocado por um sangue o quê? Arterial, mais vida. Então o sangue traz mais vida para a célula também. Dentro do sangue você tem, por exemplo, o sistema de defesa do organismo. Né? O sistema de defesa ele é responsável pelo quê? Por curar, né? Se se corta, por exemplo, tem lá as plaquetas, né, que são responsáveis pela cura. Você tem um corpo estranho no seu corpo, vão lá os anticorpos e resolvem. Então, a analogia de Jesus com o sangue é uma analogia muito poderosa. E Deus faz, através, né, dos pastores também, dos mestres, né, esse sangue circular dentro de nós. Amém? Então, como a gente viu, né, o próximo slide aí, rapidamente, né, vocês já pegaram, fazer só assim, uma revisão, né, eu já meio que explicitei tudo, né? Isso foi muito tremendo, que Deus foi me dando e foi complementando, e foi assim, várias fontes, assim, é igual o Fábio também, igualzinho, assim, falei com o Fábio, semana passada ele falou, né, que Deus vai falando assim até 6 da manhã, é a mesma coisa, assim, vai. Aí, falei assim, não, 36 slides tá bom, da outra vez eu tinha feito 83 e foi... né, a gente aprende também, né? Também a comida, né, a Bíblia ensina que a gente também não deve, né, comer muito, a ovelha gorda, né, é um perigo, então... Vamos nos comendo aos poucos e tudo. Então, vamos dar uma passada rapidinha só nessa revisão. Sistema locomotor. O próximo slide, por favor. Vocês estão vendo aí? Pode ir lá? Tudo bem, eu já vou falando aqui de qualquer forma. Sistema locomotor são, né, representados ali pelos apóstolos. Dá ao corpo a sua sustentação básica, né, seu equilíbrio, e possibilita mobilidade e atividade, né? Funções dos apóstolos na igreja: lançarem os fundamentos para a estrutura ser construída, fundar novas igrejas, expandindo o reino e dando a ele mobilidade. Efésios 2, 19 e 22 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha a edificação sobre o qual é fundamentado, apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Número 2, sistema nervoso, profetas. O sistema nervoso está em contato direto com o cérebro. Ele é responsável pelos sentidos, visão, audição, olfato, tato também, paladar. Através desse sistema, os ossos e músculos são também estimulados à ação. Então, o profeta, a gente vê na Bíblia, né? O profeta também é usado para falar com os reis, né? Para trazer uma mensagem para o apóstolo, né? E a função dos profetas na igreja é essa: o profeta é essencialmente aquele que fala em nome de Deus. Ele está ligado no cabeça, enviando mensagens a todo o corpo de Cristo. 2 Pedro 1,19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso.
O profeta é essa luz, né, que brilha no escuro, que faz a gente enxergar. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O profeta tem essa função poderosa de fazer a gente enxergar as coisas. 3. Sistema digestivo evangelista. Então, o sistema digestivo permite o quê? O crescimento do corpo, fundamental. Você observa que se você tirar qualquer um desses sistemas, o corpo morre. Ou não cresce, ou atrofia, né, dependendo do sistema. Né, mas no final, vai dar morte. Função dos evangelistas na igreja. Leva a palavra, o pão que veio do céu, Jesus, também para fora da igreja, a fim de buscar o perdido e fazer o corpo crescer. Por isso que nós sempre vamos ter vida. Precisa disso, a igreja precisa disso. Tudo que Deus fez foi para crescimento, a gente sabe disso. Atos 1,8 diz, mas receberei poder ao descer de vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sistema circulatório, que é exatamente esse pastor que é mestre, né? Que como a gente viu no original grego, mostra que é uma só, e a própria tradução do João Ferreira de Almeida, e a maioria das que a gente utiliza, mostra como uma coisa só, um ministério duplo, exercido por um tipo de ministro. Então, os sistemas circulatórios são o quê? As veias, artérias ligadas ao coração e aos pulmões. Distribui através do sangue o oxigênio, recolhe resíduos, alimenta a célula, defende o organismo de corpos estranhos. A função dos pastores mestres na igreja, apacentam, alimentam o rebanho, levam pela cura, pela palavra, assim como fazem o sangue venoso, né, que é sangue sem oxigênio, constantemente ser renovado pelo sangue de Cristo, traz a cura, né, como a gente acabou de falar também. João 21:17 diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. É uma função natural. E aí, amados, Efésios 4:11 a gente já leu, a gente vai ler agora até o final, para a gente entender como isso tudo que a gente acabou de falar, esses sistemas, eles trabalham juntos e devem funcionar juntos. Então, o versículo 11 a gente já sabe, diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Isso aqui é quando falta a profecia da igreja, né? Quando falta profecia, falta direção, e sem direção o povo perece, né? E aí as pessoas são levadas por ventos de doutrina, né? Por causa das vontades próprias. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada sistema, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Né? O que não pode faltar dentro do corpo, amor. Então, amados, com essa palavra, a gente viu que o nosso corpo, ele foi feito para funcionar. Foi feito para funcionar. O pastor Anderson já falou sobre isso, né? Um avião, né, e tal, né? Se ficar lá parado no hangar, com certeza aquele óleo resseca, aí você vai ligar a engrenagem, aí já, né, prejudica, né, os geradores, enfim, prejudica as polias, e aí você acaba perdendo aquele avião. Músculos ou partes de corpo que não funcionam, o que acontece? Elas, como a gente viu, atrofia. Agora, o que acontece quando o músculo trabalha? É incrível, né? É uma coisa milagrosa, né? O que acontece quando o músculo trabalha? Fortalece, ganha força para levantar mais. Então, quando nós começamos a fazer exercício, mesmo que nós não estejamos acostumados, é claro, vai começar, vai doer, né? Dói às vezes, eu não quero, eu sei que eu tenho aquela missão para fazer, mas não estou afim hoje. Mas quando você começa a fazer, né, isso é muito tremendo, porque a natureza, a vida, fala muito sobre isso. Nós, por exemplo, quando nós começamos a fazer exercício físico, tem uma substância chamada endorfina. E o que essa endorfina traz para você? Uma sensação de bem-estar, uma sensação de alegria. Da mesma forma, quando a gente começa a trabalhar como corpo, o que acontece?
a gente começa a acontecer o quê? Alegria. Você sabe o que é isso? Quando você faz alguma coisa em Deus, né, você fica alegre. E a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Então vai nos fortalecendo, fortalecendo, e crescendo, e crescendo. Né, não sei se vocês se lembram lá de física, é a primeira lei de Newton, que é a lei de inércia, né, que diz que o corpo ele tende a permanecer no seu estado, seja de repouso ou de movimento. Então, se você ficar parado, sua tendência é ficar parado. Mas se você entrar em movimento, sua tendência, né, é ficar em movimento. Então, quando nós funcionamos no corpo de Cristo, nós recebemos a alegria do Senhor, que é a nossa força, conforme Neemias 8:10, pois certamente mais bem-aventurado, ou seja, mais feliz é dar do que receber. Um versículo que me chama a atenção de forma especial, porque ele não consta lá nos evangelhos, mas é uma palavra que está atribuída a Jesus, né? Foi Jesus que falou isso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Está lá em Atos 20:35. Então, amados, vamos funcionar, vamos ser felizes. Amém? E aí eu trouxe um pequeno vídeo. Depois desse vídeo, né, vou pedir para o pastor Anderson nos ministrar, nos abençoar, né, como apóstolo dessa igreja, né, nos distribuir, né, dons e que a gente esteja assim, né, recebendo isso, porque com certeza isso é muito precioso, viu, pastor Anderson, a pastora Sandra, né, que a gente esteja ali integrado, né, dentro assim, né, deles, né, dentro do mesmo corpo, assim, se movendo junto com eles. Amém?